Clayton nasceu em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia pelo nome e qualquer novidade rapidamente se espalhava como fogo em palha seca. Desde criança, ele sempre teve ambição. Enquanto outros garotos sonhavam em ser jogadores de futebol ou bombeiros, Clayton olhava para as casas luxuosas das novelas e dizia para si mesmo: um dia, vou ter tudo isso. Filho único de um casal humilde, Clayton aprendeu cedo o valor do dinheiro. Seu pai, seu Jairo, trabalhava como mecânico e sua mãe, Dona Lourdes, era costureira. Eles se esforçavam para dar ao filho uma vida digna, mas o dinheiro sempre parecia faltar no fim do mês. Na adolescência, Clayton decidiu que não aceitaria aquele destino. Ele estudava como ninguém, lia livros de negócios emprestados da pequena biblioteca da cidade e trabalhava como entregador para juntar um dinheiro extra. Sua mente estava sempre focada em um único objetivo: ficar rico. Foi nesse período que ele conheceu Isabela. Isabela era uma garota simples, de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Tinha um sorriso fácil e um coração generoso. Ela trabalhava na padaria da família e sonhava em abrir seu próprio café um dia. Diferente de Clayton, que queria conquistar o mundo, Isabela queria apenas ser feliz, cercada das pessoas que amava. Os dois se apaixonaram de uma forma intensa. Clayton encontrou em Isabela um refúgio da sua obsessão pelo dinheiro. Com ela, ele ria, sonhava e até esquecia, por alguns instantes, da sua ambição. Mas o destino tinha planos diferentes. Clayton conseguiu uma oportunidade de ouro. Um investidor da capital, impressionado com sua inteligência e determinação, o convidou para trabalhar em uma grande empresa. Era o primeiro passo para o sucesso. O problema? Ele teria que deixar tudo para trás, inclusive Isabela. Na véspera de sua partida, eles tiveram uma conversa difícil. Você realmente vai me deixar, Clayton? Isabela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso ir, Isa. Eu preciso disso para mudar minha vida. Para mudar nossa vida. E se eu não precisar de nada disso? E se o que eu mais quiser for você aqui, comigo? Clayton segurou as mãos dela com força, sentindo seu coração apertar. Ele a amava, mas sua fome por sucesso falava mais alto. Eu volto para te buscar. Eu prometo. Isabela sorriu tristemente. Ela já sabia a verdade que Clayton ainda não tinha coragem de admitir. Quando uma pessoa escolhe o dinheiro antes do amor, dificilmente volta atrás. No dia seguinte, Clayton partiu para a capital, deixando Isabela para trás. Ele acreditava que estava tomando a decisão certa. Ele tinha um plano. O que ele não sabia é que a vida tem formas misteriosas de surpreender aqueles que acham que podem controlar o futuro. Os primeiros anos na capital foram intensos para Clayton. Ele trabalhava dia e noite, estudava, fazia contatos e subia degrau por degrau no mundo dos negócios. A cidade grande era tudo o que ele sempre sonhou: arranha-céus imponentes, carros luxuosos, restaurantes caros e pessoas influentes. Com o tempo, ele foi construindo sua fortuna. Começou como assistente, depois conseguiu uma promoção, depois outra, e, em poucos anos, abriu sua própria empresa de investimentos. Com apenas 28 anos, Clayton já era um empresário reconhecido, dono de um império crescente e admirado por muitos. Mas com todo esse sucesso, uma coisa começou a acontecer. Isabela virou apenas uma lembrança distante. No começo, ele ainda pensava nela. Às vezes pegava o celular para ligar, mas desistia antes de apertar o botão. Outras vezes, se convencia de que precisava esperar o momento certo para voltar e buscá-la. Mas o momento certo nunca chegava. A verdade é que, quanto mais rico ele ficava, mais distante se sentia daquela cidadezinha e da vida simples que um dia teve. E então, um dia, Clayton conheceu Júlia. Júlia era o tipo de mulher que combinava com a nova vida de Clayton. Elegante, sofisticada, filha de um grande empresário. Ela falava sobre investimentos, jantava em restaurantes caros e entendia o peso dos negócios. Estar ao lado dela fazia Clayton se sentir ainda mais poderoso. Rapidamente, eles começaram a namorar. Em menos de um ano, estavam noivos. Clayton acreditava que tinha encontrado a parceira perfeita para sua jornada. Afinal, eles queriam as mesmas coisas: dinheiro, sucesso e reconhecimento. A essa altura, Isabela já não passava de uma lembrança esquecida em alguma parte do seu coração. Anos se passaram, e Clayton se tornou um verdadeiro milionário. Morava em uma cobertura luxuosa, viajava pelo mundo e comandava uma das empresas mais promissoras do mercado. Ele tinha tudo o que sempre sonhou. Ou pelo menos, era isso que ele achava. Certo dia, durante uma viagem a trabalho,
Clayton foi convidado para um evento de networking em uma cidade vizinha à sua terra natal. O evento aconteceria em um hotel de luxo e, como sempre, Clayton compareceu vestido com seu terno impecável, pronto para fazer novos negócios. Depois do evento, ao sair do hotel, sentiu um cheiro familiar no ar. Um aroma doce, aconchegante, pão recém-saído do forno. Por um impulso inexplicável, ele seguiu o cheiro e parou diante de uma pequena cafeteria charmosa na esquina. No letreiro, lia-se Café e Amor. O nome lhe despertou uma estranha sensação. Algo nostálgico. Algo perdido no tempo. Ele entrou. E então, o mundo parou. Atrás do balcão, sorrindo para um cliente, estava Isabela. Os mesmos cabelos cacheados, os mesmos olhos brilhantes. Mas algo nela havia mudado. Ela parecia mais madura, mais forte, mais segura de si. Havia um brilho em seu olhar que Clayton nunca tinha visto antes. Seu coração disparou. Por um segundo, ele se sentiu como aquele garoto sonhador que um dia prometeu voltar para buscá-la. Mas agora, anos depois, ele percebeu algo assustador. Ele nunca voltou. Antes que pudesse reagir, Isabela ergueu os olhos e o viu. O sorriso dela sumiu. O olhar de Isabela encontrou o de Clayton, e por um instante o tempo congelou. O barulho da cafeteria desapareceu. Os clientes, os garçons, o som da máquina de café. Nada mais existia além dos dois. Clayton sentiu um nó na garganta. O que ele deveria dizer? Como poderia explicar anos de silêncio? Mas antes que pudesse abrir a boca, Isabela desviou o olhar e continuou atendendo o cliente à sua frente, como se nada tivesse acontecido. Ela o ignorou. Aquilo atingiu Clayton mais do que ele esperava. Ele, o milionário bem-sucedido, acostumado a ser tratado com respeito e admiração, agora era apenas um fantasma do passado para a mulher que um dia amou. Mas ele não aceitaria ser ignorado tão facilmente. Clayton caminhou até o balcão, o coração batendo forte no peito. Quando finalmente estava diante de Isabela, ele tentou sorrir. Oi, Isa. Ela ergueu os olhos novamente, agora com uma expressão neutra. Boa tarde. O que deseja? A voz dela era educada, mas distante. Aquilo o pegou desprevenido. Ele esperava qualquer coisa, raiva, emoção, lágrimas. Mas não aquela frieza. Eu queria conversar. Se quiser um café, temos um ótimo expresso. Se quiser conversar, não tenho tempo. Clayton sentiu um aperto no peito. Essa não era a Isabela que ele lembrava. A garota doce e sonhadora que ele deixou para trás parecia ter desaparecido. Por favor, só 5 minutos. Ela o analisou por um instante. Depois suspirou e olhou para a garçonete ao lado. Cíntia, cuida do balcão para mim. Em seguida, ela caminhou para uma mesa no canto da cafeteria. Clayton a seguiu, sentindo-se mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios que já enfrentou. Quando se sentaram, houve um longo silêncio. Clayton não sabia por onde começar. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Estou ótima. Como pode ver, tenho meu próprio café agora. Um sonho realizado. A resposta dela foi firme, sem emoção. Fico feliz por você. De verdade. Ela cruzou os braços. Feliz? Clayton, você me deixou para trás sem olhar para trás uma única vez. Nunca ligou, nunca escreveu. Nem sequer quis saber se eu estava bem. E agora, anos depois, aparece do nada dizendo que está feliz por mim? A culpa bateu forte. Clayton abaixou o olhar. Eu me envolvi demais nos negócios. Achei que um dia voltaria. Mas quando percebi, já tinham se passado anos. Isabela soltou uma risada sem humor. Exato. Anos, Clayton. Anos. E eu cansei de esperar. Ele engoliu seco. Pela primeira vez, ele percebeu o peso das escolhas que fez. Ele tinha tudo. Mas será que realmente era feliz? Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um garotinho de aproximadamente 5 anos saiu correndo do fundo da cafeteria e abraçou Isabela. Mamãe, olha o desenho que eu fiz. Clayton congelou. Mamãe? Ele olhou para a criança e sentiu o chão sumir sob seus pés. O menino tinha os mesmos olhos que ele. A respiração de Clayton acelerou. Não. Não pode ser. Ele olhou para Isabela, que agora o encarava com um olhar sério. Clayton. Esse é o Miguel. Meu filho. Seu filho. O mundo de Clayton virou de cabeça para baixo. Clayton sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Seu olhar alternava entre Isabela e o menino de cabelos castanhos e olhos idênticos aos seus. Um turbilhão de pensamentos passava por sua cabeça, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele é meu filho? A voz de Clayton saiu baixa, quase um sussurro. Isabela respirou fundo, como se já soubesse que essa pergunta viria. Sim. O Miguel é seu filho. O impacto daquelas palavras atingiu Clayton como um trovão. Ele olhou para o garoto novamente, que agora observava a cena com a inocência de uma criança que não entendia a tensão no ar. Por que você nunca me contou? Clayton perguntou, a voz carregada de emoção. Isabela o encarou, e, pela primeira vez desde que se reencontraram, havia lágrimas em seus olhos. Por que você foi embora, Clayton? Você escolheu sua vida, escolheu sua ambição. Eu esperei. Esperei meses, depois anos, achando que a qualquer momento você apareceria. Mas você nunca apareceu. Nunca ligou. Nunca perguntou de mim. E quando descobri que estava grávida, percebi que não podia esperar mais. Clayton sentiu um nó na garganta. O peso de suas escolhas caiu sobre ele com uma força esmagadora. Isa, eu não sabia. Se eu soubesse. Se você soubesse o quê? Ela o interrompeu, a voz carregada de dor. Você teria largado sua empresa? Teria abandonado sua fortuna para voltar para mim? Para o nosso filho? Clayton abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque, no fundo, ele sabia que, naquela época, sua resposta teria sido não. Ele teria feito exatamente o que fez, priorizado sua carreira, seu dinheiro, seu desejo de ser milionário. E agora, anos depois, percebia que o preço do seu sucesso foi perder tudo aquilo que realmente importava. Miguel, o pequeno sonhador. Miguel puxou levemente a manga da blusa de Isabela. Mamãe, quem é esse moço? A pergunta fez o coração de Clayton doer ainda mais. Ele olhou para o filho, sentindo um misto de amor e arrependimento. Queria dizer quem era, queria explicar tudo, mas as palavras simplesmente não vinham. Isabela se abaixou ao lado do menino e sorriu suavemente. Ele é um amigo do passado da mamãe. Aquela resposta doeu mais do que qualquer outra coisa. Clayton queria gritar que era mais do que isso, que era o pai do garoto, que nunca teria escolhido ir embora se soubesse. Mas ele não tinha esse direito. Ainda não. Você gosta de desenhar, campeão? Clayton perguntou, tentando soar natural. O menino sorriu e assentiu animado. Sim. Eu quero ser desenhista quando crescer. Eu faço histórias de heróis. Quer ver? Antes que Isabela pudesse impedir, Miguel pegou um caderno e mostrou seus desenhos para Clayton. Eram figuras coloridas, algumas tremidas, mas cheias de detalhes. Clayton não pôde deixar de sorrir. Você tem talento. São incríveis. Miguel abriu um sorriso tímido. Obrigado, moço. Isabela observava a interação com um olhar indecifrável. Clayton sentiu seu coração apertar. Ele já tinha perdido anos da vida do filho. Será que ainda tinha chance de recuperar o tempo perdido? Isa, eu sei que errei. Sei que fui egoísta, cego. Mas eu quero mudar isso. Quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele. Isabela suspirou, cruzando os braços. E o que acontece quando seus negócios chamarem? Quando a próxima grande oportunidade surgir? Você vai sumir de novo? Vai deixar Miguel esperando como me deixou? Clayton sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que não poderia simplesmente aparecer e dizer que queria ser pai. Ele teria que provar isso. Dessa vez é diferente. Eu estou aqui. E estou disposto a fazer o que for preciso. Isabela o encarou por um longo momento. Ela não podia simplesmente apagar os anos de dor e abandono, mas também não podia negar que Miguel merecia saber quem era seu pai. Eu preciso pensar, Clayton. Não posso simplesmente jogar o Miguel nessa história sem ter certeza de que você está realmente pronto para isso. Ele assentiu. Eu entendo. E vou esperar o tempo que for preciso. Mas não vou desistir. Isabela olhou para ele mais uma vez, depois pegou a mão de Miguel e caminhou em direção à cozinha. Clayton ficou ali, sozinho, sentindo o peso do momento. Agora, pela primeira vez na vida, o maior desafio que enfrentaria não era nos negócios, mas sim no coração de quem ele mais amava. E ele estava disposto a lutar por isso. Clayton saiu da cafeteria sentindo o peso de sua própria existência. Durante toda a sua vida, ele acreditou que sucesso significava ter dinheiro, status, poder. Mas ali, naquela pequena cafeteria,
Diante do olhar desconfiado de Isabela e do sorriso inocente de Miguel, ele percebeu que havia perdido tudo aquilo que realmente importava. Nos dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar no filho. Ele queria conhecê-lo melhor, queria estar presente. Mas sabia que isso não dependia apenas dele. Isabela tinha razão. Ele tinha que provar que não era mais aquele homem que escolheu ir embora. E assim, pela primeira vez em muitos anos, Clayton não tentou resolver um problema com dinheiro. Ele tentou com o coração. No dia seguinte, Clayton voltou à cafeteria. Não para pressionar Isabela, mas para estar perto. Pediu um café, sentou-se em uma mesa e observou. Ele via Isabela trabalhando, via Miguel correndo de um lado para o outro com sua energia infinita, e via um mundo que poderia ter sido seu se tivesse feito escolhas diferentes. Nos dias seguintes, ele fez o mesmo. Sempre discreto, sempre respeitoso. Aos poucos, Miguel começou a se aproximar dele naturalmente. Mostrava novos desenhos, falava sobre seus sonhos, perguntava sobre a cidade grande. E então, um dia, Miguel perguntou: "Moço, você vem aqui todo dia. Por quê?" Clayton sorriu, tentando não transparecer a emoção que sentia. "Porque eu gosto de estar aqui. Gosto do café, da conversa, e gosto de ver você desenhar. Mas minha mãe disse que você é do tipo que gosta de ir embora." Aquelas palavras cortaram Clayton como uma lâmina. Ele olhou para Isabela, que observava de longe, e soube que aquele era o momento mais importante de sua vida. Ele se abaixou para ficar na altura do menino e falou com sinceridade: "É verdade. Eu fui embora uma vez. Fiz uma escolha errada e me arrependo todos os dias. Mas eu não quero mais ir embora, Miguel. Nunca mais." O garoto ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Depois, sorriu. "Então tá. Mas se você mentir, eu vou desenhar você como um vilão nas minhas histórias." Clayton riu. Combinado. Foi naquele momento que Clayton percebeu: Miguel não precisava de um milionário. Ele precisava de um pai. E Clayton faria de tudo para ser esse pai. A resistência de Isabela durou semanas. Ela tinha medo, e Clayton entendia isso. Mas dia após dia, ele mostrou que estava ali para ficar. Ele apareceu nas festinhas da escola de Miguel. Levou o garoto para conhecer um estúdio de animação, onde pôde ver desenhistas profissionais criando personagens incríveis. Ajudou Isabela quando o café teve um problema com fornecedores, sem querer nada em troca. Ele mostrou, com ações, que sua vida tinha mudado. E então, um dia, ao final do expediente, Isabela se sentou ao lado dele, cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. "Você mudou. Eu precisei perder tudo para entender o que realmente vale a pena." Ela suspirou, olhando para Miguel, que dormia em uma cadeira no canto da cafeteria. "E agora? O que você quer, Clayton?" Ele respirou fundo. "Eu quero ser pai do Miguel. Quero fazer parte da vida dele. Quero recuperar o tempo perdido." Isabela o analisou por um momento. Depois sorriu, um sorriso verdadeiro, mas cheio de emoção. "Então comece." Os meses seguintes foram um renascimento para Clayton. Ele aprendeu a ser pai, aprendeu a amar sem pressa, sem urgência, sem ambição. Pela primeira vez, o sucesso não era uma conta bancária cheia, mas sim os momentos ao lado de seu filho e de Isabela. Ele ainda era um homem de negócios, mas agora sabia equilibrar sua vida. E então, em um fim de tarde qualquer, enquanto observava Miguel desenhando um novo personagem, Isabela se aproximou e segurou sua mão. Clayton a olhou, surpreso. "O que foi?" ele perguntou. Ela sorriu. "Obrigada por não desistir." Naquele momento, Clayton soube. Ele finalmente tinha tudo. Fim.